E aí, galera, vamos ver a nossa aula aqui sobre geometria molecular. Lembrando que a aula aqui, galera, a gente vai falar muito focado no assunto de geometria. A gente vai esquecer um pouco de hiberidização, de polaridade, desses assuntos que vão influenciar, né, sobre a influência da geometria. Por isso que eu tenho que entender geometria molecular. Porque se eu entendo geometria molecular, eu vou entender polaridade, eu vou entender de hibridização, eu vou ter que aprender de outros assuntos que vão influenciar em solubilidade, em características do meu composto químico, beleza? Então, galerinha, vamos lá. Eu tenho moléculas com 2, com 3, 4, 5, 6 átomos. Aí cada um vai ter uma determinada geometria. Por exemplo, para moléculas com 2 átomos, senhores, eu vou ter sempre a geometria linear. Então, senhores, eu vou ter sempre a geometria linear. Professor, por que a geometria linear? Porque ela parece uma linha. Só que, se os átomos forem iguais, por exemplo, o oxigênio, eu vou escrever dois oxigênios aqui, ó. Um, dois. Aí o oxigênio, senhores, ele tem 6 elétrons na última camada. Então, se ele tem 6 elétrons na última camada, ele vai fazer duas ligações. Aí eu vou fazer as duas ligações aqui com ele, ó. Uma, duas. Aí eu pergunto, professor, quem é mais forte? Porque eu tenho uma eletronegatividade puxando para cá e eu tenho uma eletronegatividade puxando para cá. Como esse ângulo é de 180 graus, o que é que vai acontecer com essas forças? Elas se anulam. Logo, senhores, eu tenho uma molécula apolar. Então, a geometria sempre é linear, mas quando as moléculas forem iguais, a polaridade é apolar. Já quando as moléculas forem diferentes, por exemplo, eu tenho o H e o Cl. O hidrogênio, senhores, eu tenho que estar atento com ele, porque ele tem um elétron na última camada e ele vai precisar fazer uma ligação. O cloro, como é da família 7A, também precisa fazer uma ligação. Então, junta a fome com a vontade de comer, né? Ó. Só que aqui o que é que acontece? Essa ligação aqui, ela não é totalmente covalente, né? Ela tem uma certa polaridade, porque o cloro tem uma maior eletronegatividade, então vai puxar esses elétrons para eles. Então a molécula do HCl, ela é mais polar. Tranquilo? Professor, moléculas com três átomos, CO2, por exemplo, moléculas com 3, com 4, com 5, com 6, eles vão ter, senhores, um elemento central. Aí quem vai ser esse elemento central, professor? Esse elemento central vai ser aquele que está no centro. Professor, como é que eu vou saber que está no centro? Aquele que tem só um, ó. Carbono, enxofre, oxigênio, só tem um. Então ele vai ser um elemento central. Vou colocar ele no centro, vamos colocar ele no centro aqui, ó. Carbono, elemento central. Oxigênio, oxigênio. Oxigênio a gente já viu, que o oxigênio é da família 6A, então ele precisa fazer duas ligações. Carbono precisa fazer 4, então ele vai fazer uma, duas, três, 4. Perceba que agora que não sobrou pares não ligantes. Então a molécula vai ser o que, professor? Apolar. Regra dos dedinhos, elemento central, carbono, família 4A. Eu tenho 4 elétrons na última camada. O oxigênio puxa quanto, professor? Puxa 2. 2 puxou 2. Sobrou alguma coisa? Não, a molécula é apolar. Então eu conto para formar minha arranjo só os 2 oxigênios. Enxofre, professor, família 6A. Oxigênio puxa 2. 2 puxa 2. Sobrou um par, professor? Sobrou um par. Então a molécula vai ser o que, professor? Polar. Sobrou um par não ligante, mais os dois que vão fazer duas sigmas, o que, é que vai acontecer, professor? É o arranjo, como eu vou desenhar, é uma estrutura de 3. Ó. Então, eu tenho o enxofre, oxigênio, oxigênio, e o par não ligante. Perceba agora, senhores, o par não ligante ele ocupa a posição como se fosse um ligante, tá certo? E aí, professor, vai ser as ligações aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2. Ele vai fazer duas ligações, uma sigma e uma pi, e vai fazer uma ligação coordenada ou ligação dativa aqui, ó. Perceba que agora a minha molécula é angular. Então aqui, ó, vai ser linear e aqui vai ser angular.
A molécula da água, senhores, ela também tem duas ligações, só que ela tem dois pares não ligantes. Quando eu falo da geometria, senhores, eu estou falando só dos pares ligantes, ó. A água, ela também é angular. Então, ó, elemento central, oxigênio, 6. Cada hidrogênio pega um, sobrou dois pares. Sobrou dois pares. Então, como sobrou dois pares, eu vou colocar os dois pares aqui, ó. Vou colocar os dois pares aqui, oxigênio, hidrogênio, hidrogênio, e os dois pares não ligantes. Dois pares não ligantes. Par não ligante, par não ligante. Esse par não ligante, professor, ele conta para a forma como eu desenho, mas ele não conta para a geometria. Por isso que não importa se ele tem um, se ele tem dois. Tranquilidade? Senhores, vamos fazer mais um exemplozinho aqui, ó. SO3, que é um elemento central, enxofre. Enxofre, professor, pega dois, pega dois, pega dois. Sobrou alguma coisa? Não. Se não sobrou alguma coisa, a molécula é apolar. Então, senhores, a molécula vai ser apolar. Senhores, o nitrogênio, família 5A, o hidrogênio pega um, pega um, pega um. Sobrou um par? Sobrou um par. A molécula é polar. Aí, senhores, como é que eu vou fazer essa molécula? Enxofre. Como é que eu coloco 3 pontos, professor? Como se fosse um triângulo. Então, essa geometria aqui, ó, ela é trigonal. Senhores, dupla ligação, covalente da ativa, covalente da ativa. Beleza? Estrutura do SO3. Do NH3, professor, o par não ligante ele fica aqui para cima. Ó. O desenho que eu desenho ele é como se fosse uma estrutura tetraédrica, uma estrutura tridimensional. Ó. Pronto. Professor, estou contando só essa base de 3 aqui. Só essa base de 3 é o quê? Piramidal. Pelo Então, senhores, a influência da geometria na polaridade. Quando eu tiver o par não ligante, a molécula é polar. Quando eu não tiver, a molécula é apolar. Se eu não tiver o par não ligante, trigonal. Se eu tiver, piramidal. Vamos fazer agora para a molécula com 5. Carbono, professor, regra do dedinho, elemento central, o hidrogênio pega 1, 2, 3, 4. Sobrou alguma coisa? Não. A molécula é o que, professor? Ela é apolar. Apolar. SF4, enxofre, família 6. Eu pego 1, 2, 3, 4. Sobrou um par? Sobrou um par. Molécula é polar. Carbono, professor, elemento central. Carbono, elemento central. Vai fazer uma, duas, três, quatro. Professor, essa estrutura é o quê? Tetraédrica. É tetraédrico. Professor, enxofre elemento central, eu vou arranjar 5 pontos. Os 4 fluos e o par não ligante. O par não ligante ele vai preferir uma posição equatorial. Por que ele vai preferir uma posição equatorial, professor? Porque essas posições aqui que eu vou pintar de roxo, elas são axiais. A distância de uma para o equatorial é de 90 graus. Agora, essa que eu estou pintando de verde é uma posição equatorialzinha. Ó. Então, os pares não ligantes, como esse ângulo aqui é de 120 graus, ele prefere a posição equatorial. Aí, essa estrutura aqui parece o quê, professor? Uma gangorra, né? Uma gangorra. Professor, moléculas com 6. Professor, estou vendo esses 6, né? Porque você não está contando com par não ligante. Vamos lá. Enxofre, elemento central. 6. Perdão. Aqui, ó, o enxofre não. Vamos reformar essa estrutura aqui, ó. Vamos lá. Vamos fazer essa estrutura aqui, ó. Beleza. Vamos fazer outra molécula aqui para a gente entender essa estruturazinha aqui. Pronto. Essa molécula que eu queria colocar aqui é o PCl5. PCl5, professor, o fósforo é da família 5A e o cloro é da família 7A. Então, o fósforo, como tem 5, o cloro vai pegar os 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sobrou alguma coisa? Não, a molécula é apolar. E essa estrutura é bipirâmide. Senhores, fósforo, elemento central, coloco o cloro, posição axial.
posição equatorial, posição equatorial, posição equatorial. Então, as posições equatoriais, senhores, eles vão ter o ângulo aqui, ó, de 120. Por isso que o par não ligante vai preferir ele. Agora aqui, ó, é 90. Pelo? Senhores, questãozinha. A sinal alternativa que apresenta respectivamente a estrutura do íon é ICl4+. O ICl4+, senhores, o I é da família 7A. Só que ele está perdendo um elétron, né? Ele está com carga positiva, então ele vai ter 6. Aí o cloro vai pegar quantos, professor? 1, 2, 3, 4. Vai sobrar um par? Vai. Então eu coloco um par não ligante, mais os 4 ligantes. 1 mais 4, 5. Qual vai ser a hibridização, professor? S1P3D1. Por quê? Porque 1 mais 3, 4, mais 1, 5. Como é que eu vou arranjar isso aqui, professor? Eu vou colocar o iodo, cloro, posições axiais, cloro, posição equatorial e o par não ligante. Essa estrutura é uma estrutura de gangorra. Então, professor, qual a alternativa correta? Aqui tem a hibridização S1P3D1, que pode ser o item B, pode ser o item E, mas o item E está dizendo que a estrutura é essa terceira, não é. O meu par não ligante ele não pode ficar na posição axial, ele tem que ficar na posição equatorial. Belezinha? Então, professor, a estrutura é a estrutura 1 e a hibridização é a hibridização S1PD. Então, a resposta é meu item B de bola. Beleza, galerinha? Fazemos um resumo aqui das geometrias que temos. Então, gostaria que os senhores estudassem forças intermoleculares, que também vai ser importante, e também a questão das ligações químicas, que tem um outro vídeo. Belezinha, galera? Bons estudos aí, boa prova e até mais. Valeu, galera!